Olá, amigo investidor, amiga investidora. Eu sou Mário Goulart, o analista da Polyface Invest, e nós estamos no terceiro episódio dessa série de podcasts sobre investimento no mercado imobiliário. E hoje eu estou aqui com o Marcos Purim. Marcos é banker da Polyface Invest, também um especialista em investimento em imóveis. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial, um cara que também é nosso banker na Polyface, mas ele é, sobretudo, ele é contador e ele é um especialista na estruturação de holdings. Então eu tenho o prazer de receber aqui, de apresentar para vocês o André Krieger. O André Krieger, que é especialista aí na estruturação de holdings. André, como vai? Seja muito bem-vindo aqui. Eu queria começar pedindo que você se apresentasse aí e, dentro da tua apresentação, contasse um pouquinho da tua trajetória pessoal e profissional, como é que você se estruturou como um especialista em estruturação de holdings, para fazer um trocadilho, quase um trocadilho aqui. Vamos lá. Já atuo na área financeira há bastante tempo, há mais de 20 anos. Trabalhei primeiro no financeiro de uma grande empresa, mais na parte da tesouraria. Depois, com a pós-graduação em Finanças em Controladoria, me habilitei como contador, já era formado em contabilidade, tirei o CRC, participei da sociedade de um escritório familiar da minha família, atuei como contador até o ano de 2016, exclusivamente. Depois, em paralelo, fui sócio de 2 operações vinculadas a grandes instituições financeiras. E a partir de 2019, mais focado na parte de consultoria patrimonial, né? Em inglês a gente chama de Wealth Planner. Então, desde 2019 eu tenho atuado mais especificamente nessa área, e aí a gente ajuda as famílias, empresários a revisarem ou estruturarem suas holdings, sejam de patrimonial, ou de participações, ou de investimentos. O que a gente nota hoje em dia é que cada vez mais, até em função da sanha tributária do governo, né, um bom planejamento patrimonial e tributário, eu vou para as duas vertentes, são duas vertentes aí do tema, vai se fazendo cada vez mais necessário, e não é só para famílias de altíssimo patrimônio, não. Muitas famílias que não têm um patrimônio tão alto, já faz sentido fazer um planejamento desse tipo, certo, André? Certo, você está correto, principalmente por conta da reforma tributária. Então, a reforma tributária trouxe uma série de mudanças. Então, hoje, cada holding ela tem um planejamento específico, particular, a gente não consegue replicar, porque cada holding reflete a necessidade específica de cada grupo familiar ou de cada empresário individualmente. Temos uma série de mudanças na parte tributária, por exemplo, você vê tanto na parte do ITCMD como no ITBI, e é muito importante, então, todo o planejamento prévio. Em alguns casos pode ser que a holding nem seja viável, né? Mas geralmente ela é viável, ela é economicamente viável, e você já estrutura o seu patrimônio preparando também uma futura sucessão. Se a gente fosse imaginar aqui, praticamente a partir de quem tem mais de um imóvel já começa a ficar sujeito a isso aí, até por uma questão da mudança na forma como é feita a sucessão, né? Com a reforma tributária, a gente vai ver, eu acho que isso progressivamente, eu acho que os primeiros passos foram essa reforma tributária, mas eu acho que a gente o Brasil, até por conta do seu problema fiscal crônico, ele vai avançar cada vez mais sobre o patrimônio de seus cidadãos. Isso eu vejo assim como uma realidade. Então, mesmo quem tem mais de um imóvel hoje, já começa a fazer sentido. A gente brinca que quem tem 2 imóveis e 3 filhos já começa a precisar de um tipo de estruturação visando a redução de tributação e a sucessão, certo? Isso mesmo, você está correto. Até por conta da reforma tributária, dependendo do perfil do imóvel, a reforma tributária ela deveria vir para simplificar, mas acaba
mantendo igualmente complexo o sistema. Então, ela vem com alguns benefícios, algumas reduções de base de cálculos que nos obrigam a fazer um estudo bem detalhado antes de efetivamente constituir a holding. Mas, via de regra, sim, né? Tivemos décadas de tabela de imposto de renda sem correção devida pela inflação, então mesmo que o imóvel tenha uma receita de aluguel de um valor baixo, geralmente esse valor, mesmo sendo baixo, já extrapola o imposto de renda na pessoa física, já cai, o contribuinte já acaba caindo na maior alíquota, o que torna a holding vantajosa. André, então, esclarecendo, então, a holding ela pode ter investimentos financeiros, investimentos imobiliários e participação em outras empresas. Isso mesmo, ela pode ter investimentos imobiliários, participação em outras empresas e ativos financeiros. Os ativos financeiros, aqui vale um estudo, né? Hoje temos alguns benefícios para a pessoa física manter os investimentos financeiros na pessoa física e não na pessoa jurídica, né? Você tem na holding uma tributação mais pesada. Mas caso, por exemplo, de uma letra de crédito imobiliário, de uma letra de crédito agrícola, o benefício de isenção de imposto é apenas para a pessoa física, né? Isso mesmo, correto. Então, a pessoa jurídica, ela, além do imposto de renda que já vem retido na aplicação no momento do resgate, ou em alguns casos você tem que fazer o cálculo, além do imposto de renda, você ainda paga a contribuição social sobre o lucro líquido dessa receita financeira. Então, o que geralmente encarece muito, né? Porque tem muitas holdings com patrimônio financeiro elevado. Então, precisa sim fazer um estudo detalhado. Via de regra, se você tem um projeto onde aquele valor logo será destinado para alguma operação, para compra de alguma participação societária ou algum projeto imobiliário, até tudo bem. Mas para longo prazo, a gente busca outras soluções e não o investimento financeiro pela holding. Então, basicamente, não é pelo volume de imóveis, mas pelo valor a ser transacionado. Isso mesmo, correto. André, uma das grandes, vamos dizer assim, inovações que a reforma tributária do último ano, aí de 2025, a gente grava esse podcast aqui em março de 2026, mas em 25 foi a introdução da tributação sobre dividendos acima de R$50 mil, né, visando justamente pegar os indivíduos de alta renda no Brasil. O que você pode comentar sobre isso e como é que isso pode ser trabalhado dentro de uma estrutura de holding? Muito boa observação, Mário. Realmente, o governo, com a edição dessa nova lei de tributação de alta renda, fez com que a procura realmente se elevasse bastante. A nova lei, ela diz que quando uma pessoa jurídica paga para uma mesma pessoa física, dentro do mesmo mês, mais do que R$50 mil em dividendos, ali você já tem que fazer uma retenção de 15% de imposto de renda. Se não for R$50 mil, o valor vai se acumulando anualmente, ou se você às vezes tem mais de uma empresa e a soma das duas passa de 50 mil, você não tem a retenção na fonte imediatamente, mas no ano seguinte, quando você fazer a sua declaração de ajuste anual, todos esses valores serão computados como uma receita bruta total anual e ali você vai ter que pagar os 15%, até 10%, desculpe, retificando, até 10% e não tem como escapar. E André, são 50 mil considerando todos os rendimentos, né? Inclusive aluguéis que se recebe, são rendas acima de 50 mil, não só distribuição de lucros. E continuando então nessa sequência, qual é o papel do JCP, que é o Juro de Capital Próprio? Como funciona nessa nova estrutura e há alguma possibilidade de benefício usando a questão do JCP? O JCP ele é vantajoso para as empresas do lucro real, então ele deduz a base de cálculo da empresa porque ele é um custo da empresa, é como o juro que ela paga por um empréstimo, por um financiamento. E ela deduz ali até 34% e em contrapartida existe uma retenção de 15% para o beneficiário. O beneficiário daquele JCP ele paga 15% se for pessoa física.
Na holding, a partir do momento que a sua empresa investida paga o JCP, você ainda tem uma tributação de PIS e COFINS. Então, precisa avaliar bem com o time contábil se realmente é viável economicamente ou não. Basicamente é isso. Já na pessoa física, os rendimentos isentos, não para todos, a gente ainda tem a isenção da LCA e da LCI, ou seja, esses rendimentos, mesmo sendo isentos, eles não entram nessa questão da tributação de alta renda. Os dividendos, sim. Então, a gente tem ali a tributação de até 10%, obedecendo uma escala, e para os empresários, uma das formas de escapar dessa tributação é justamente constituindo uma holding de participações. Então, a sua empresa, que a holding de participações faz parte, né, ou seja, ela é empresa investidora, você faz a integralização das suas cotas na holding e a sua operação passa a ser detida pela holding. Então, conforme a holding for pagando esses dividendos, que já estão reconhecidos na contabilidade da holding, esses rendimentos eles entram isentos para a holding e a holding faz aí os investimentos imobiliários e o empresário evita subir esse dinheiro totalmente, integralmente para a sua pessoa física, mantendo todos os investimentos na pessoa jurídica. Voltando um pouquinho, André, só para trocar em miúdos aqui, para o público entender um pouco melhor. Você então cria uma estrutura vertical, onde você tem uma holding de participações que detém participação sobre uma outra holding, e essa holding aqui de baixo, ela pode utilizar os dividendos recebidos da estrutura de cima para fazer investimentos imobiliários e não ser tributados. É correto isso? Isso mesmo, né? Então, numa estrutura mais avançada, você tem no topo a holding familiar, abaixo dela você tem as holdings de operação, de participações, a holding imobiliária e, eventualmente, uma outra terceira holding que detém outros investimentos. Conforme as empresas abaixo distribuem o lucro, esses lucros eles sobem para as holdings acima delas, na primeira camada, digamos assim. Uhum. E ali a família vai analisar, vai depender do projeto, da política de reinvestimento desses dividendos de cada uma das operações. Ele pode ser mantido nessa holding ou ele pode subir para a segunda camada, que aí é a holding familiar, que é dona de todas as outras holdings, e aí a família pode eventualmente direcionar os recursos provenientes da holding operacional para uma holding imobiliária, por exemplo, sem tributar. Sem que esse aumento de patrimônio seja tributado. Isso mesmo. Se a gente olhar como no caso que a gente mencionou anteriormente, puxa, se o dividendo não é distribuído, né, num caso mais simples, de uma empresa só uma empresa, se ela não distribui o dividendo acima de 50 mil, ele se incorpora ao patrimônio da empresa e depois esse aumento patrimonial é tributado, correto? Então, uma forma de se evitar essa tributação seria justamente ter essa estrutura vertical onde a empresa destina seus resultados para a holding e a holding destina para uma empresa abaixo dela de investimento imobiliário. Correto? Isso mesmo. Uhum. Perfeito. E André, existe diferença entre holding nacional e internacional? O conceito ele é o mesmo, entretanto a holding offshore geralmente prioriza investimentos em outros países, em outras moedas, né? Ela é criada justamente para isso, para que aquela família ou aquele empresário ele não fique exposto exclusivamente ao real, aqui no caso do Brasil, né? Então você cria uma holding offshore para apartar uma parte desses recursos, desse patrimônio familiar, dolarizar uma parte e a família estar resguardada, né? Ter uma reserva em moeda forte. E dentro desses países, quais seriam hoje os países, estamos falando em março de 26, quais seriam os países que teriam alguma vantagem e por quê? Porque muito se fala em paraíso fiscal e o pessoal confunde paraíso fiscal com lavagem de dinheiro ou com alguma coisa irregular.
né? Quando o paraíso fiscal é só uma forma de tributação reduzida, né? Então, considerando isso, quais países hoje que nós conseguimos fazer negócios com uma forma de proteger melhor o patrimônio e ter uma tributação menor? Bom, hoje a gente vê muitos empresários, né, ou grupos familiares optando pelas jurisdições de Bahamas e BVI, que são as Ilhas Virgens Britânicas. São países que têm um judiciário estável, uma simplicidade para abertura de novas operações, né, de estruturas societárias, e com a sua holding, com a sua estrutura offshore estabelecida nessas jurisdições, você consegue abrir uma conta em um banco americano ou em algum banco europeu e fazer as movimentações financeiras. Perfeito. Outra visão que a gente tem tido bastante nesses últimos meses, a gente escuta muito de empresas e até indivíduos que estão buscando residência fiscal no Paraguai, dentro do âmbito do Mercosul, por conta de uma tributação mais razoável. O que você pode comentar sobre isso para a gente? A mudança fiscal, ela exige muito estudo. Já houve, há cerca de 4 anos atrás, quando nós tivemos a última eleição presidencial, um volume grande de brasileiros, por exemplo, procurando o Paraguai, que muito se ouve falar hoje. Uhum. E agora esses brasileiros estão começando a receber intimações da Receita Federal. Por quê? Porque não foi uma saída fiscal estruturada. Ele deu a saída fiscal, mas continuou movimentando a conta bancária no Brasil, continuou indo votar, continuou detendo imóveis. Hoje é muito fácil para a Receita Federal provar que essa saída fiscal nada mais foi fictícia. Foi fictícia, foi uma simples simulação. Até porque uma saída fiscal requer pelo menos 180 dias por ano fora daquela jurisdição. Um simples cruzamento de dados de cartão de crédito já consegue provar que você não foi. Isso mesmo, você está correto. Essa é a legislação brasileira. Tem que ver ainda a legislação do país que você escolhe como residência fiscal, qual o prazo mínimo de se estabelecer naquele país, né, para poder ter a residência fiscal lá. Mas sim, você está correto, no Brasil são 180 dias, e a saída fiscal, na maioria dos casos, ela é bastante complexa e não é tão simples como se vê hoje na internet. Sem dúvida. Inclusive, a própria conta que o cidadão tem que ter é uma conta diferenciada. Existe uma conta corrente. Digamos que você vai continuar administrando alguns imóveis aqui no Brasil, você tem despesas, custos e receitas no Brasil, você precisa ter uma conta específica, que é a conta de não residente. Então você está me dizendo que teve gente que nem chegou a montar essa conta de não residente, né? Não fez a comunicação para a Receita Federal de forma correta, não finalizou as suas contas bancárias, não dolarizou o seu patrimônio ou, né, para a jurisdição que a pessoa escolheu, continuou movimentando as contas aqui no Brasil, e isso por si só já configura para a Receita Federal uma fraude, uma simulação tributária. Evasão fiscal, né? Exatamente. Não, são questões que quem vai buscar uma solução precisa sempre estruturar muito bem, precisa buscar. Por isso que você está aqui, para nos ajudar a entender, e ao nosso público, que é necessário contar com a ajuda de um especialista no assunto. Não dá para tentar fazer em casa no achismo, né? Você vai montar uma estrutura de holding, ela precisa ser bem pensada por um especialista. Você vai fazer uma saída fiscal, tem que ser pensado por um especialista. Tudo isso você vai montar uma holding fora, tem que ser pensado por um especialista. Tudo isso tem que ser bem estruturado. André, pensando aqui na pessoa que já tem, por exemplo, alguns imóveis para aluguel, ela tem participações em fundo de investimento imobiliário, tanto tijolo como papel, ela quer utilizar a renda desses ativos aí para comprar novos
novos investimentos imobiliários, eventualmente ter participação em uma SCP, uma sociedade por cotas de participação, alguma coisa desse tipo. Que tipo de estruturação que essa pessoa deveria fazer? Bom, nesse caso, a gente precisa avaliar qual é o investimento. Por exemplo, nos fundos imobiliários, eventualmente investir como pessoa física até seja mais vantajoso, porque a pessoa jurídica ela não conta com a isenção da renda que aquele fundo imobiliário, se ele for listado em bolsa, proporciona para a pessoa física, né? E aí nós temos também outras soluções financeiras que eventualmente precisam ser estudadas para uma possível redução da tributação, como investir através de uma holding, mas num FIP, que é um fundo de investimento em participação. Dentro daquele FIP, num eventual desinvestimento, esse rendimento ele entra isento para a holding, o que é bastante vantajoso, mas precisa ser estudado caso a caso. Perfeito. André, e considerando que hoje nós temos uma movimentação de redução, uma possível redução de juros, e isso vem muito para, esse dinheiro vai para alguns mercados, renda variável, vai para inclusive mercado imobiliário. Considerando esse cenário, qual seria o momento ideal de um empresário ou uma família começar a pensar nesse movimento? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos nossos clientes, inclusive com quem nós conversamos, não tem uma estrutura formada. Né? Então, considerando, vou fazer uma movimentação, quando é o momento adequado? O momento é já, começa a olhar pensando no futuro, ou espera formar um pouco de patrimônio para ir entrar nesse sistema de holding e holding de participações ou holding de investimentos? Quando seria o momento correto? Olha, a partir do momento que você tem uma operação que lhe gere lucro, né? Eventualmente ali o dividendo que já ultrapasse agora aquele valor que a gente comentou ali de R$50 mil, ou às vezes, poxa, eu tenho uma empresa e eu tenho o imóvel dessa empresa, às vezes estudar se o imóvel daquela empresa não pode ser transmitido para a holding, né? Incorporado ao patrimônio líquido da holding, para que a holding possa explorar o aluguel daquela operação em específico. Então, são algumas questões que a gente avalia para ver se vale a pena ou não. Mas, em linhas gerais, a gente não consegue traçar uma régua que, a partir desse momento, desse valor, é viável ou não. O investidor ele tem que conversar com o seu contador ou eventualmente com o seu advogado para entender se agora faz sentido ou não ele constituir essa holding. Então a linha de corte é um critério de consciência de preservação e transmissão de legado. Isso mesmo. Até porque na holding, quando a gente constitui, ela já constitui também com foco na sucessão, né? A atribuição da holding não é exclusivamente tributária ali, você tem um benefício tributário no hoje, você faz ela pensando no amanhã, no longo prazo. E considerando critérios de sucessão, porque até agora nós conversamos sobre critérios de redução tributária. Que aspectos na sucessão eu poderia levar para uma holding? Quais são os aspectos que uma holding pode auxiliar numa sucessão? A holding ela consegue diminuir os custos que uma sucessão de uma pessoa física traz, né? Você consegue diminuir os custos de ITCMD, você consegue reduzir os custos de ITBI. Existem algumas questões judiciais que ainda não estão pacificadas, tanto no ITCMD, agora com a reforma tributária estão havendo mudanças. O ITBI também segue em discussão. Hoje, quando você faz a integralização do imóvel numa holding, o município ele faz a cobrança do ITBI e muitos juristas entendem que isso não é o correto e existem discussões no Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Devemos ter, inclusive, uma definição ainda em 2026. Dito isso, o planejamento da sucessão ele cai consideravelmente. E também você tem a questão de poder já antecipar a sucessão, fazendo a doação em vida com reserva de usufruto das cotas da holding, né? Então, quando a doação ela é feita na holding, você não trava a sua operação
a sua indústria, o seu comércio, né? Ou até a sua administradora de bens, a sua holding imobiliária. Se você tem um imóvel e você quer vender, tudo que está abaixo da holding está livre. Então, se você quiser vender a sua empresa, você pode, porque o que está doado é a holding está doada. Essa você não pode mexer, depois que você faz a doação para desfazer, também tem um custo bastante expressivo. Então, você faz a holding, faz a doação, inicia o seu projeto de sucessão, enquanto que todas as operações abaixo da holding estão livres e você consegue fazer os ajustes necessários. Seguindo nessa linha, nós entendemos que existem as nacionais e as operações offshore. E a questão tributária das offshores também mudou recentemente. Mudou. Explica um pouco isso, como funciona, porque grande parte dos investidores que estão se deslocando para investimento internacional, eles têm aquela dúvida, poxa, mas acima de 60 mil eu preciso pagar alguma coisa a mais? Se for nos Estados Unidos vai ter um problema? Vai ter... Como a questão da sucessão também pode ser administrada, esse aspecto na offshore? Uhum. Bom, na offshore nós temos duas questões, a tributação e a sucessão. Né? Na sucessão, se você tiver uma conta pessoa física no exterior, existe o state tax. Por exemplo, se você tem uma conta em dólar e essa conta tiver ativos financeiros listados na Bolsa Americana ou que estejam nos Estados Unidos, você tem o state tax quando esse valor ultrapassa os 60 mil dólares. Além do state tax, você tem o probate, que o probate é o inventário lá nos Estados Unidos. Então, para fugir disso, o ideal seria que esses investimentos que você tem estejam na holding e a holding esteja em alguma jurisdição como Caimã e Ilhas Virgens. E aí na holding você tem o trust vinculado à holding que, no caso da sua falta, da falta do empresário ali, do dono dessa holding, todos os bens, né, toda a holding, as ações dela são passadas para os beneficiários sem ônus, sem custo. Já quanto à tributação dos investimentos no exterior, nós tivemos uma mudança na legislação no final de 2023 que trouxe igualdade, ou seja, você investindo via pessoa física ou via offshore, uma pessoa jurídica, agora você passa a ser tributado pelo imposto de renda aqui no Brasil. Para offshore, você precisa constituir um contador no Brasil, fazer a contabilidade nos padrões brasileiros, apurar o lucro, né, anual dessa offshore e oferecer a tributação aqui no fisco, né, paga a alíquota, sujeito à alíquota de 15% ao ano. Esse valor ele é pago junto com a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Na sua declaração de renda pessoa física, você tem declarado o valor da holding, o valor que você aportou nela, que é o capital social, e a holding precisa declarar esse lucro. Esse lucro ele vai declarado ele vai informado na sua declaração de imposto de renda e ali o próprio sistema já calcula o imposto devido. E para nossa audiência é importante explicar alguns termos. O que significa trust? O trust, de uma maneira mais simplista, é como se fosse um testamento. Então, a partir do momento que o dono daquela estrutura offshore falece, o trust ele garante que seja transmitido as ações daquela empresa para as pessoas nomeadas naquele trust pelo constituinte. André, pensando num cliente que vai começar alguma operação internacional, na mesma linha de uma holding, quando ele começa a investir, já é o momento de ele consultar para ver qual é a melhor estrutura? Vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, cliente começa a fazer um aporte regular e enviar dinheiro para o exterior. E o plano dele é atingir um determinado valor. Ele já faz uma consulta pensando no valor total que ele vai, ou a partir do momento que ele vai investindo, cheguei nos 60 mil dólares, a partir dali eu estudo.
Isso mesmo. Os 60 mil dólares seria uma linha de corte, né? A holding... Essa linha de corte dentro do estabelecida pela sujeição ao state tax nos Estados Unidos, né? Isso mesmo, correto. Então, se o cliente é um investidor americano com conta em dólar em alguma instituição americana, ele está sujeito ao state tax. Então, a partir do momento que ele atinge os 60 mil dólares, ele deve já cogitar constituir uma holding para estruturar a sua sucessão e também para ter os benefícios que ela traz. Entretanto, existe um custo. Então, por isso que a partir dos 60 mil, ele precisa pensar em estruturar uma holding. Ela é viável a partir dos 100, 120 mil dólares. Né? O mercado ele estima que o custo não deve ultrapassar 1% ao ano. Então, você hoje, uns 120 mil dólares já seria o ideal para você ter uma holding e o custo ser absorvido de forma natural. Em termos de Brasil, no governo Temer, aumentou ali o limite do que precisava ser declarado de ativos no exterior, de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares. Como é que isso foi afetado por essa última reforma tributária? A DCBE ela continua existindo, continua vigente, então todo contribuinte, todo investidor que ele tinha mais de 1 milhão de dólares investidos, seja numa empresa, ou seja no mercado de ações, né, ou seja parado numa conta corrente, ele tem que declarar esse valor mensalmente para o Banco Central. E o governo ele usa essa informação agora para cruzar com a informação que vai no imposto de renda. Então, cabe ao cliente ter o cuidado e a diligência de ter a certeza de que essas informações estão concisas e estão corretas. A DCB? DCBE. DCBE, Declaração de Bens no Exterior. Isso, declaração de DCBE. E ela tem que ser feita quando o cliente tem mais de 1 milhão de dólares, ela precisa ser feita mensalmente. Anualmente. Isso. Tá. O prazo é anual, vai de fevereiro até o início de abril. Perfeito. Mas ela a existência aí de um patrimônio abaixo de 1 milhão de dólares no exterior, ela enseja a necessidade de uma declaração à Receita Federal, mas não precisa ser feito o DCBE. Isso mesmo. Você é obrigado a declarar para a Receita Federal na sua declaração de imposto de renda que você detém lá fora esse capital. Mas para o Banco Central, a obrigatoriedade hoje ela é só acima de 1 milhão de dólares. Perfeito. É importante separar isso, porque muita gente pergunta, mas isso aí mudou no governo Temer. O governo Temer, antigamente era necessário declarar acima de 100 mil dólares e depois passou para 1 milhão de dólares. Mas isso é uma declaração ao Banco Central. Ao Banco Central, correto. Nessa declaração que vai ao Banco Central, você tem que declarar lá de que forma que esse 1 milhão existe, se é em dinheiro, se é em participação, né? Como é que ele está lá. Mas ela é exclusiva do Banco Central, mas claro que a Receita Federal usa essa informação para cruzar também com a sua base, com o seu banco de dados. A Receita Federal usa tudo para te pegar. Isso aí. Então, André, toda remessa deve ser declarada e acima de 1 milhão deve ser declarada também ao Banco Central. Toda remessa que você faz ao exterior, você não precisa declarar a remessa se você faz na pessoa física. Na pessoa jurídica, se você está fazendo essa remessa para a sua pessoa jurídica lá fora, aí sim você precisa ter esse histórico, porque esse valor na sua declaração de imposto de renda ele é lançado como aporte de capital na empresa. Na pessoa física não, porque o sistema ele acaba cruzando a informação da sua renda para ver se é compatível com o seu aumento patrimonial. Então, você não precisa declarar o envio do recurso, mas você precisa declarar o saldo em 31/12. André, nós estamos falando de investimentos financeiros, mas também vamos falar agora um pouco de investimentos imobiliários no exterior, né? Há um movimento de vários clientes, eu gostaria de investir em casas em Orlando, em apartamentos em Miami, tanto para uso próprio quanto para alocação. Nesse critério, como funciona a questão? Funciona como um ativo financeiro
que tem que ser declarado. Como funciona? Quero investir no exterior em imóveis. Como funciona? Via de regra, sempre orientamos o cliente que para investir em imóveis, o ideal seria a constituição de uma empresa, uma LLC, que a gente chama, nos Estados Unidos, para que ela seja dona desse imóvel e explore a atividade de aluguel. Entretanto, esse valor que você recebe de aluguel, se ele estiver abaixo de uma empresa americana, claro, você tem que reconhecer também esse valor como renda aqui no Brasil, na sua declaração de imposto de renda, ou se ele estiver abaixo de uma estrutura offshore, como a gente já falou aqui, da holding offshore, você precisa reconhecer esse valor também na sua holding offshore. Mas é possível, sim, é perfeitamente legal, existem condições de financiamento para o cliente fazer, ele pode fazer esse financiamento também em nome da holding ou da sua empresa constituída nos Estados Unidos sem dificuldades. Então, então fica clara a ideia de, ok, vamos fazer um movimento, tem que fazer uma consulta e tem que fazer planejamento. Cada vez mais precisa fazer um planejamento focado no que vai se fazer os próximos passos. Eu não posso fazer e depois organizar. Tem que organizar e depois fazer. Isso mesmo, você tem que organizar e depois fazer. Hoje, do jeito que o sistema tributário está hoje, você precisa estar alinhado ou com o seu advogado ou com o seu contador, mas precisa sim de assessoria e consultoria especializada no assunto. É que eu vejo o movimento de alguns dos clientes. Comprei uma casa lá fora e agora eu vou ver o que eu faço. E aí começa depois os tumultos. Os pesadelos. Os pesadelos, né? Porque você aí tem que organizar isso. E agora começo a receber um aluguel, como é que eu faço? E aí vira uma bagunça tributária e financeira. Isso. Até você tem que cuidar também, porque como você não é residente fiscal nos Estados Unidos, tem que ter todo o cuidado para declarar essa renda corretamente. Explica o termo não residente. Por exemplo, o que é um não residente para o Brasil e o que é um não residente para os Estados Unidos? Basicamente, o não residente é quem não é tributado. Então, o não residente no Brasil é alguém que deu a sua saída fiscal, vive no exterior, pode ser brasileiro nato, mas vive no exterior, oferece a sua renda à tributação no exterior, ou seja, não tem mais vínculo, né, com o Brasil. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, tanto é que nos Estados Unidos você tem já no mercado financeiro alíquotas diferenciadas para não residentes. Quando uma empresa distribui dividendos, se você é um não residente, existe uma tributação na fonte de 30%. Para o americano não existe essa retenção na fonte, porque esse valor vai na declaração de imposto de renda dele e ele paga no ano seguinte. Entendi. Então, por exemplo, fiz uma saída fiscal para o Paraguai. Eu sou não residente nos Estados Unidos e eu sou não residente no Brasil. Se eu cumprir as regras de 180 dias, né? Então, é esse o conceito? Esse é o conceito. Uhum. Inclusive, muita gente, né, que compra apartamento nos Estados Unidos precisa ficar esperto com a situação contrária, de passar mais que 180 dias nos Estados Unidos e começar a ser tributado pelo IRS, o Internal Revenue Service americano, o fisco americano. Eu já vi alguns problemas nesse sentido. A pessoa simplesmente esqueceu de avisar o IRS, né, a Receita Federal Americana, que estava lá por mais de 180 dias no ano e acabou tomando uma tributação. E os Estados Unidos tributa seus bens em qualquer lugar do mundo. Então, existe esse problema também. Existe esse risco também, ele é sério. Isso mesmo, né? Ser residente americano não é todo aquele glamour. Muito pelo contrário, né? Você tem que estar atento, e a Receita Americana, da mesma forma que a Receita Federal aqui no Brasil, ela está atenta, cruza os dados, e se você eventualmente não fez da forma correta, será autuado, tem que pagar e não é barato. Exatamente, é uma situação a qual se deve tomar muita atenção. André, então, considerando que a família ou a empresa, eles fizeram a holding nacional.
criaram a sua holding internacional com os seus investimentos. E aí eles têm organizaram patrimônio e organizaram sucessão. Qual seria o próximo passo quando isso está tudo organizado? Aí sim, ok, agora estou em paz com essas questões e pensando em novos aportes, novos negócios. A avaliação é a cada período, a cada ano fiscal. Quando se dá a revisão dessas estruturas? Essa é a grande pergunta que o pessoal cria e diz assim, ok, porém, mas quando é que eu faço a revisão? Quando eu faço? E agora, né? E agora? Criei. E agora? Eu faço a revisão semestral, anual, quando muda a lei? Porque cada cenário é um cenário. Então, quando ocorre a necessidade de reavaliação dessas estruturas? O planejamento, quando ele é inicialmente muito bem feito, a estrutura ela se perpetua por anos, até que a família, né, ou o empresário tenha alguma mudança de objetivos ou de prioridades. Mas, em linhas gerais, a partir do momento que você constitui a sua estrutura, dificilmente você vai fazer uma revisão que mexa de forma significativa. Pode fazer algum ajuste pontual, mas quando muito bem planejado, esse cenário, essa estrutura se perpetua por anos, até por gerações às vezes. Então são pequenas alterações, mas não é uma reforma estrutural da organização que foi criada, da estrutura que foi criada. É uma reforma pontual e não estrutural. Isso, correto, né? Ou eventualmente em alguma mudança da legislação tributária possa fazer sentido alguma modificação mais profunda, mas em linhas gerais, elas, depois de planejada, ela se perpetua, ela se mantém. Ou seja, você demonstrou aqui para a gente a importância de fazer bem feito para não precisar refazer o processo, né? Bem montando, acho que a única situação assim que eu vejo é, aí o cara montou uma empresa, vendeu a empresa por uma pequena fortuna, sei lá, e aí altera de tal forma a composição do patrimônio dele que é necessária uma revisão mais profunda, porque de alguma forma ele vai manter uma participação na empresa que ele vendeu, que lhe paga dividendos, ele vai investir em outros tipos de empresas, ele vai criar... a estrutura básica mantém, mas necessita de uma revisão mais aprofundada. De um modo geral, esse seria o cenário que eu vejo assim, como um grande choque patrimonial que necessite de uma revisão. Isso mesmo. Quando o empresário vende alguma operação, a gente chama de um evento de liquidez, né? Quando esse evento de liquidez ele é relevante, aí sim faz sentido você fazer uma revisão mais analítica, uma revisão mais profunda dessa estrutura. Mas, em contrapartida, o evento de liquidez ele também deve ser muito bem pensado, porque às vezes é vantajoso você envolver a sua estrutura offshore nesse evento de liquidez. Ou seja, hoje muitos empresários, quando vendem a participação da empresa aqui no Brasil, já existe uma estrutura no exterior que detém essa participação. Então, a venda acaba ocorrendo fora do Brasil. E isso traz uma redução relevante no ganho de capital. André, pensando em expansão de negócios, muitas empresas têm processos de internacionalização ou já exportam e algumas estão começando. E muitas delas também vêm nos perguntar se, ok, agora como eu funciono? Como é que eu vou operar? Eu instalo filiais no exterior e recebo pelo exterior como uma forma já de direcionar recursos para o exterior, ou faz o processo de exportação, traz o dinheiro para o Brasil, remete para o exterior? Pensa numa estrutura de um cliente que exporta para vários países. Como ele se comporta? O que ele precisa pensar nesse planejamento? Sim, ok, vou começar esse processo. Como eu posso utilizar
as melhores soluções para reduzir tributos ou começar a angariar recursos no exterior. Como seria essa estrutura? Bom, ele mesmo sendo uma empresa brasileira, ele pode ter uma conta em um banco americano em dólar. Ele pode também receber nessa conta americana os dólares, o valor dessas exportações, mas as exportações elas já contam com uma redução da carga tributária bastante significativa. Então, ele pode ter essa conta em dólar lá fora, pode manter lá fora esses dólares na conta, ou repatriar para o Brasil, internalizar aqui, e aí vai depender da análise de cada operação, se ele distribui como dividendos ou se ele reinveste na operação. Mas ele pode sim manter uma conta lá fora e receber esses dólares lá fora. Ele pode começar a constituir uma reserva lá fora e dizer, olha aqui, no futuro eu penso em abrir uma filial naquele determinado país. Ok, então vou começar a fazer já uma constituição de reserva lá fora, permeando por todas as declarações, tal, mas eu já deixo lá fora constituído, a hora que eu me instalar eu já tenho recurso lá. Para financiar o start da operação. Até para começar a formar o score. Isso mesmo. Uhum. Então, André, e perguntando assim, em termos práticos, como é que você pode ajudar o nosso público aqui? Como é que o público pode te buscar? Que tipo de serviço você pode oferecer para o nosso público que está nos ouvindo? Bom, vamos lá. Nos ouvindo e nos assistindo. Né? Através do nosso patrocinador, a Polyface, a gente oferece a parte de gestão e consultoria de investimentos. E através da Advicent a gente faz a parte de planejamento patrimonial. Então, lá dentro a gente tem a estrutura jurídica e a estrutura contábil, o time jurídico e o time contábil que nos auxiliam a fazer todo o planejamento e buscar a melhor estrutura para aquela família ou para aquele empresário. E André, isso são só para as atividades nacionais ou internacionais também? Tanto no Brasil como offshore. Ok. Então seria uma solução holding nacional e internacional. Isso mesmo. Uhum. Correto. Solução completa no Brasil e lá fora. Ok. E como é que o público pode, nosso público aqui que está nos prestigiando, assistindo o nosso podcast, pode te encontrar? Principalmente no LinkedIn, André Krieger, ou através do Instagram, André Krieger AK, nas redes sociais ali. Krieger, André Krieger, K-R-U-G-E-R, certo? Isso, K-R-U-E-G-E-R. E-G-E-R. É verdade, tem o umlaut, né, o trema do U alemão, ele muitas vezes é substituído aí por um E. Isso. Logo depois da vogal. Então, K-R-U-E-G-R. Gente, vocês podem procurar o André aqui, ele certamente vai ter uma solução interessante para o seu caso de planejamento patrimonial, para o seu planejamento de holding. Perfeito? Perfeito, Mário. Muito obrigado. Marcos, muito obrigado. Nós é que agradecemos aí a sua presença, a sua disponibilidade. Muitos assuntos, é um assunto técnico, um assunto mais complexo, né? Mas um assunto que não pode ser ignorado. Eu acho que muita gente... Eu já tive algumas conversas sobre planejamento sucessório, principalmente sucessório, e onde diziam assim, a pessoa especialista com quem eu conversei disse, puxa, em alguns casos eu vou conversar com cliente que vem me procurar e fala, no caso de eu morrer... Como se fosse um futuro distante de uma concorrência. Uma eventualidade assim pouco provável, né? Na eventualidade de eu falecer, como é que funciona isso? E realmente merece um cuidado com isso, e mesmo famílias que não têm um patrimônio tão grande assim, é importante que se preocupem com seu planejamento patrimonial, sucessório e até empresarial. E Mário e André, durante esses episódios, uma coisa a gente está deixando muito claro para os nossos clientes: faça suas consultas, né? Seja humilde e diz, olha, eu não conheço tudo, porque a gente cai muito no dilema do, eu sei como faz. Não, a gente não sabe, né? Tenha
tenha humildade, vamos lá, vamos entender como é que faz, faça boas consultas antes para depois o conserto não ser caro. A gente vê vários entremeios depois que se dá e o custo de refazer é muito maior do que começar corretamente. Então, encaminhando para o final... Encaminhando para o final. Já deixou a rede social dele? Vamos deixar a nossa? Vamos, claro. Eu vou fazer a minha? Faça a sua, faça a minha. A minha é no Instagram, é @MarcosPurim. No LinkedIn também, Marcos Purim. E tenho a honra de finalizar. Eu estou sempre ali muita gente me conhece, mas quem não me conhece, toda manhã, ou quase toda manhã, eu faço um cafezinho comentando o que está acontecendo de quente nos mercados, o que aconteceu na véspera, o que vai acontecer no dia, no meu canal do YouTube, que chama Canal do Analisto, é o Expresso do Analisto. Estou também no Instagram, @oanalisto. Estou no LinkedIn, Mário Goulart de Andrade. Vocês podem me achar nesses 3 canais aí. Eu estou sempre comentando o que acontece. Muitos vão me conhecer aí das minhas participações na BMC News, canal de mercado financeiro, onde eu tenho o Analisto Visita, onde eu entrevisto empreendedores, pessoal de inovação, tecnologia, ciência, e também nas minhas participações em vários programas, notavelmente no pre-market, logo cedo, quando eu comento o mercado financeiro, os desdobramentos aí políticos, econômicos e o que é notícia no dia. E tenho mais um recado. Quase esqueci de avisar. Last but not least. Yes. A Polyface também estará presente no Empreender Brasil, que ocorrerá no dia 22 e 23 de maio em Florianópolis. E na descrição... Aonde em Florianópolis? Na Arena Opus. Na descrição do vídeo haverá um cupom de desconto que os nossos ouvintes poderão acessar e ter um desconto de 20% em todos os pacotes para nos visitar e prestigiar esse grande evento. Muito bom. Apareçam lá, venham nos conhecer, venham tomar um café com a gente. André, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você passou aqui, deixar o canal aberto aqui para uma próxima conversa. A gente tem uma quantidade de podcasts planejadas, mas dependendo do sucesso disso aqui, a gente pode expandir para mais podcasts e será um prazer recebê-lo novamente. Foi muito legal conversar com você e te agradecemos aí. Até mais, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Amigo investidor, amiga investidora, o nosso podcast sobre investimento imobiliário, o nosso episódio 3, fica por aqui. A gente vem agora para o próximo episódio número 4. Quem que a gente vai receber no próximo episódio? Nós receberemos a equipe da DPG, que são os advogados que fazem toda a parte de diligência em cima dos nossos imóveis, validando se aquela operação imobiliária tem risco ou como minimizar os riscos. Ou seja, um episódio importantíssimo, interessantíssimo e que mostra e muitas vezes essa validação e esse clearing, vamos dizer assim, do terreno que se vai adquirir é a diferença entre o sucesso e um fracasso retumbante. Então, convido vocês a assistirem nosso próximo episódio, que vai ter muita coisa interessante por lá. Até a próxima, a gente fica por aqui. Até a próxima e muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado.